Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Castro na voz e vamos aprender hoje uma aula prática, direta, de como fazer a medição do resistor, de resistores, utilizando o multímetro. Nesse caso estou usando um multímetro digital, tá? Não precisa necessariamente ser esse modelo, mas durante a aula, além de mostrar o que fazer, como fazer essa medição, vou dar algumas dicas também do que não fazer. Para começar, ó, ponta preta, ponta vermelha. Vou deixar ele focado aqui, tá? Ó. Beleza? E vamos colocar na escala correta. Considerando que a gente quer medir resistência, escala de resistência aqui. Perfeito? Bom, e agora? O que eu faço? Saio medindo? É um equívoco a gente fazer isso. Por quê? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O que isso significa? Qual o valor o resistor tem que dar? O legal é eu saber antes de acontecer. Então eu posso vir aqui, medir essa peça, vai dar um valor, aí eu posso ser induzido ao erro. Por quê? Porque eu vou querer que meu conhecimento caiba dentro do valor medido. E na verdade é o contrário. O valor medido tem que ser o que previamente eu já conheço. Vou tirar esses daqui, ó, para melhorar a nossa visualização. E eu estou com esse carinha. Laranja, laranja, marrom. Bom, o que isso significa? Cada cor tem um significado. Vou deixar na tela uma tabelinha para ajudar vocês, mas fato é, aqui ó, laranja, laranja, marrom e por último eu tenho dourado. Beleza? Bom, laranja, como eu disse, consulta aí na tela, mas por prática a gente já sabe, vale 3. Laranja vale 3. Isso, primeira faixa, segunda faixa e aqui terceira faixa. A terceira faixa, a gente tem que colocar um fator multiplicador. Então é vezes 10 elevado a algum número. Esse é um método tradicional de fazer. Eu prefiro falar, bom, o marrom vale 1 zero. A gente tem que tomar cuidado, tá? Porque ele vale 1 zero. Então, uma vez o número 0. E dourado é a tolerância, ele é a quarta faixa. O dourado significa uma tolerância de 5%. Então é mais ou menos 5%. Ok? Então quando eu medir esse resistor, eu já sei o valor que ele tem que dar. Que é uma faixa de valores, não é um valor exato. Ó. Então eu vou colocar aqui, ó, 330, tá? Então eu vou colocar menos 5%, vezes 0,95. 313,5. Aqui, ó. Vai ser um valor entre 313,5 e 330 vezes 1,05. 346,5. Então, ohms, tá? Então, 346,5 ohms. Então, quaisquer valores dentre 313,5 e 346,5 significa que esse resistor está bom. Ok? Então, o primeiro erro, que já é uma dica, né? Vamos começar pelo erro, é pegar ele na mão aqui, ó, e querer medir. Tá? Por que isso é um erro? Eu estou usando uma luva, mas a gente sabe que o corpo tem uma resistência. E quando eu meço o resistor segurando na minha mão, eu coloco minha resistência em paralelo. E isso vai dar um problema na hora de medir. Mais à frente eu vou mostrar para vocês. Então, o legal é a gente fixar a peça. Poderia ser direto ali na folha, né, direto na mesa, mas isso ia causar um certo erro, porque ela ia ficar tremendo. Então aqui, ó, fixei na protoboard, agora sim eu vou medir. Ó. Então o valor ideal seria 330 ohms, isso ideal. Mas como a tolerância nos permite uma faixa de erros direto, né, do fabricante,
Então ele está super bom, dentro da faixa de tolerância aí. Legal? Então vou pegar um outro valor, tá? Então tirei aqui o 330 ohms. Deixa eu localizá-lo. Aqui, ó. Não sei se vai dar para focar bem, mas é violeta, verde e amarelo, com a última faixa dourado. Então, vamos lá. Violeta, verde, amarelo e a última faixa dourado. Acompanha pela tabela, tá? Você não é obrigado a saber de cor a tabela, mas não sugiro assim que você fique tentando decorá-la. Durante a vida você vai usando-a e com isso você vai relembrando os valores. Então não fique forçando, não. Então violeta, 7, verde, 5, e o amarelo vale 4, só que ele está na terceira faixa. Então, 4 zeros, ó. 1, 2, 3, 4 zeros. Tá? Então eu vou colocar aqui. Idealmente, 750. Mas lembrando que pode ter mais ou menos 5%. Então vamos ver a faixa de valores possíveis, ó. 750.000 vezes 0,95, eu descubro o valor menos 5%. Então dá 712,5. Então, marcar aqui, ó. 712,5 kilo ohms. E 750 vezes 1,05 vai dar o valor de 787,5, também quilo, tal. Fico fora da tela aí, mas não tem problema. Vou ajustar aqui para vocês, ó. Então ficou entre 712,5 kΩ e 787,5 kΩ. Essa é a faixa de valores que eu posso medir. Então, ó, vamos lá. Vou tirar minha luva aqui para demonstrar o que eu falei sobre medir a peça, o resistor na mão. Olha o valor que está dando, aproximadamente 400 kΩ. E está variando também, porque conforme eu aperto um pouco mais ou um pouco menos, ele varia. Então, nessa medição, ele estaria fora do nosso range, e isso a gente falaria que a peça está com problema. Mas vamos mudar um pouco a perspectiva, colocar aqui, ó, na protoboard, e vamos fazer a medição novamente, ó. Então tá 0,764 mega. Isso significa 764 kΩ. Mais uma vez aqui, ó, dentro da faixa de valores. Então, medir o resistor na mão vai dar um valor impreciso e te induzir ao erro, tá? Ó. Tô com uma placa eletrônica, então eu posso medir direto na placa. Depende, mas também vai te induzir ao erro. Por quê? Porque na placa tem resistências equivalentes ali acontecendo. Então, quando você mede ponto A e ponto B, na protoboard a gente sabe que não tem nada ligado. Mas na placa tem todo um circuito em paralelo ali, em série, um circuito misto, e você pode ser também induzido ao erro. Você pode, de repente, estar com o resistor aberto, medir aqueles pontos e dar uma faixa, algum valor medido dentro dessa faixa e você achar que tá bom, né? E não é o caso. Então, essa é uma dica. O que você faz? Solta, né? Você vem aqui com ferro de solda, sugador, puxa, né? Isso considerando que é uma placa, e deixa um terminal livre. Aí sim, um terminal posicionado, mas o outro terminal livre,
você consegue fazer a medição e também vai ter precisão no seu valor medido. Tenho várias dicas, seria legal a gente bater um papo e continuar essa aula, mas ela já está um pouco longa, então vou deixar próximas dicas para outros vídeos. Agradeço a atenção, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Espero verdadeiramente ter ajudado você. Se tiver alguma sugestão, algum comentário, deixa aí, escreve aí que o mais breve possível estarei respondendo.